Olá, boa noite. Já estamos no ar com o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Os destaques desta quarta-feira. Daqui a pouco a decisão do Copom, redução dos juros aqui no país. Mas a gente começa falando sobre economia. Diante do aumento do preço do diesel, a gente destaca a expectativa para uma reunião entre caminhoneiros autônomos que ameaçam entrar em greve. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística vai esperar o resultado do encontro. Só depois será definido o apoio ou não a uma possível paralisação. Girando o nosso repórter Misael Mainetti, chegando com as últimas informações, não é de hoje, né, Misael? Que a categoria está insatisfeita com as ações do governo. Bem-vindo, Misael. Boa noite para você. Oi, Thiago, muito boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Jornal Jovem Pan. Não é de hoje, realmente a gente sabe que quando mexe no preço do combustível, mexe em muita coisa. Os representantes aí da categoria, da confederação que representa a categoria de motoristas e de profissionais que trabalham nessa área de logística, eles estão tratando o tema com muita cautela para ver se aderem ou não a essa paralisação e a esse tipo de manifestação. Passaram reunidos durante a tarde toda, justamente para ver essa situação, e há essa expectativa de uma possível paralisação. Seria uma paralisação onde os motoristas, os caminhoneiros ficariam em casa ou eles ficariam parados em alguns postos. E a gente sabe que quando mexe no bolso, e a gente fala do posto de combustível, do bolso do consumidor, além disso, quando é no bolso da indústria e no bolso do caminhoneiro, tem uma diferença muito grande, porque se altera o preço do diesel, isso vai chegar no produto final. Ou seja, é uma cadeia e todo o consumidor, toda a indústria, ela é afetada com isso. Nós vamos ver a entrevista de Wallace Landim, que é líder dos caminhoneiros, e fala sobre a expectativa dessa reunião. Acompanhe. Acabei de participar de uma reunião com as lideranças. A gente estava discutindo referente à questão da coletiva de imprensa que o ministro Renan Filho, o ministro do Transporte, fez hoje na parte da manhã. O que ficou decidido nessa reunião? Nós vamos aguardar ser publicado no Diário Oficial para saber de que forma eles vão fazer o travamento eletrônico, se é via MP ou como vai ser feito. Então, a partir de amanhã, a gente passa para vocês se atendeu o segmento ou não, mas estamos em estado de paralisação. Portanto, cautela por parte dele, do Wallace, que é representante da categoria, o Wallace Landim, líder dos caminhoneiros, à espera de uma publicação no Diário Oficial da União. A gente vai acompanhar esse assunto de perto. Qualquer novidade, eu volto aqui ao vivo no Jornal Jovem Pan. Tiago? Você vai voltar sim, Misael, até daqui a pouquinho. Enquanto isso, o ministro dos Transportes, Renan Filho, afirma que o governo vai fiscalizar todos os fretes no Brasil de forma eletrônica. Ele detalhou as medidas para ampliar o cumprimento do piso mínimo do valor para os caminhoneiros. Acompanhe. Qual a decisão nova? Vamos fiscalizar todos os fretes no Brasil agora eletronicamente, além de intensificar as fiscalizações também presenciais. Isso, obviamente, com a intensificação da fiscalização, gerou um aumento significativo de autuações. Ministro Renan Filho, já estou com as nossas comentaristas, Denise Campos de Toledo, Dora Kramer, daqui a pouquinho o Cristiano Vilela aqui nos estúdios também. Vou começar pelo lado político dessa situação. O governo está preocupado, Dora, é claro, uma greve de caminhoneiros no ano eleitoral, um ano em que nós temos essa alta dos combustíveis por causa da guerra. Bom trabalho, Dora, boa noite. Boa noite, Tiago, boa noite, Denise, já adianto, dou uma boa noite ao Vilela e a todos que estão aqui nos acompanhando. Pois é, preocupação é pouco, viu? Eu diria que hoje Flávio Bolsonaro é o menor dos problemas do presidente Lula, porque a preocupação do governo está concentrada nessa possibilidade de greve dos caminhoneiros, na disparada do preço do diesel, num cenário de desabastecimento e aí alta da inflação, e a gente sabe que os efeitos são péssimos para a economia, mas a repercussão política negativa recai sobre o governo, claro, porque é quem precisa atuar para reduzir os riscos, para reduzir
evitar os prejuízos, enfim. E aí se dá uma corrida do governo em diversas áreas para ver se consegue, tampar os ralos desse prejuízo, porque isso seria desastroso, ou pelo menos potencialmente desastroso, para a campanha da reeleição. Até aí, essa corrida, essa aflição em busca de uma saída, ela cria um risco, né? É de você ter medidas populistas, meramente eleitoreiras, já tem muita gente do setor reclamando disso, e essas medidas podem resultar numa piora, pelo menos a médio prazo e até a curto mesmo, da situação geral, da situação econômica. Então, aí tem os dois lados. Agora, o principal é que no campo político, exatamente por causa das repercussões na vida das pessoas, isso causaria um desgaste, ou pode causar um desgaste imenso do governo. E olha só, né? Uma guerra lá do outro lado do mundo, causando todos esses efeitos aqui dentro. Bom, Denise, outras vezes já vimos esse filme com paralisação de caminhoneiros. A gente lembra muito do governo de Michel Temer. E eles vão esperar até amanhã uma reunião para saber efetivamente o que vai ser feito. Agora, uma greve como essa, para o lado da economia, é algo muito danoso, é feito em cascata, com frete, com tudo mais, né? Boa noite. Boa noite, Tiago. Boa noite, Dora. Boa noite, Vilela, que está aqui com a gente também, a todos que nos acompanham. Pois é, Tiago, pode haver impactos na economia de várias formas. A gente já está sentindo um aumento forte de preços do diesel, da gasolina, do etanol, porque você tem toda uma composição do setor de combustíveis e, independentemente de haver o repasse ou não por parte da Petrobras, que elevou o diesel em 11%, você tem uma movimentação em função do repasse da alta dos preços do petróleo que vem ocorrendo no exterior. O diesel S10 já subiu cerca de 19%, isso é a medição até o dia 17, desde o início do conflito, porque o petróleo passou dos $100 o barril. Nós tivemos o etanol com alta de 9%, a gasolina avançou 10%, o governo tentou segurar, zerando PIS/COFINS, dando estímulos aos produtores e distribuidores. A Petrobras aumentou menos do que deveria se fosse repassar toda a diferença de preços que há em relação aos preços praticados no exterior. Lembrando que 30% do petróleo consumido aqui no Brasil é importado. Então, tem essa referência relevante. E aí o governo tenta criar uma situação melhor para os caminhoneiros. Não dá para segurar indefinidamente os preços. Há uma fiscalização pesada por parte da Polícia Federal, da Agência Nacional do Petróleo, dos PROCONs, para ver se não há uma formação de cartel para a elevação desses preços. O governo tomou essas medidas tributárias que eu falei, agora tenta também junto aos estados, e nós vamos conferir isso daqui a pouquinho, e tenta mostrar resultado em termos de fiscalização do valor mínimo do frete, porque quando há um determinado aumento, tem esse gatilho automático. Os caminhoneiros estão reclamando que não houve a fiscalização adequada e uma medida específica nesse sentido deve ser divulgada e os caminhoneiros estão aguardando. E o governo partiu para uma ofensiva, inclusive com aqueles que não pagam normalmente esse mínimo do frete, citando inclusive as empresas BRF, Vibra Energia, Raízen, que está inclusive em recuperação judicial, Ambev e Cargill. Ele se comprometeu agora a divulgar os nomes das grandes empresas que são quase devedores contumazes dessa questão dos como devedores contumazes, mas porque não pagam o mínimo do frete. É ver se a categoria vai aceitar, mas de qualquer modo nós vamos ter impacto inflacionário e outras consequências para a economia.